Olá, sétimo ano. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, então agora, nesse momento em que a gente não pode ter aula presencial, nós vamos dar continuidade aos conteúdos de formas diferentes, né? Então, de vez em quando vou enviar videoaulas, como estou fazendo hoje. Em outros momentos vamos tentar fazer aula ao vivo, ou vou passando atividades para que vocês façam, textos para ler, tá? Então, nós vamos ter que encontrar formas para que a gente consiga entender os conteúdos, né? Porque afinal de contas nós temos que dar conta de tudo isso esse ano, porque ano que vem vocês precisam ter base para acompanhar o oitavo ano, né? Como as aulas vão ser diferentes agora, eu vou precisar bastante da colaboração de vocês, principalmente com relação à realização de atividades. Muitas atividades não vão ser avaliativas, né? Algumas atividades eu vou pedir para vocês anotarem no caderno, para vocês pesquisarem, né? Só que é importante que vocês façam para que vocês realmente reforcem os conteúdos que foram trabalhados e busquem mais informações, porque agora as aulas vão ser curtinhas, né? Não vou poder ficar 45 minutos explicando um conteúdo ou tirando dúvidas, né? Então vou contar bastante com a colaboração de vocês. Quando surgirem dúvidas, podem enviar lá nos comentários, lá onde fica a atividade, embaixo vocês podem colocar as dúvidas que vocês têm, as dificuldades, e a prof vai tentando encontrar formas de sanar essas dúvidas de vocês, certo? Na aula passada, eu encaminhei para vocês um exercício avaliativo, até porque nós já tínhamos combinado de fazer, né, aquela atividade. Só que não deu tempo de fazer em sala de aula. Então vocês fizeram, responderam, me enviaram. Assim que eu tiver todas as notas, eu vou postar lá no Professor Online para vocês acompanharem. E hoje nós vamos iniciar então o sistema respiratório. O sistema respiratório ele complementa o digestório, porque o digestório tem como função transformar o alimento em partículas capazes de serem absorvidas. E aí o sangue vai levar para a célula para ela produzir energia. Só que além de alimento, para a mitocôndria produzir energia, ela precisa também de oxigênio. E quem vai ser responsável por fornecer esse oxigênio será o sistema respiratório. O nosso o sistema respiratório humano, ele é formado pelos pulmões e pelas vias respiratórias. Os pulmões, eles ficam localizados na caixa torácica, depois eu vou mostrar uma imagem ali para vocês observarem. E as vias respiratórias são os órgãos, os canais por onde o ar passa. Então, o pulmão, ele faz a troca gasosa propriamente dita, e as vias respiratórias encaminham o ar até ele. O nosso sistema respiratório fica mais ou menos organizado assim, ó, então. Nós temos os órgãos, temos também um músculo que fica aqui embaixo dos nossos pulmões, que é o diafragma. É ele que é responsável pela inspiração e pela expiração. Como os pulmões são órgãos vitais, nós precisamos ter as costelas para fazer a proteção, são os ossos, né, que fazem a proteção dele, e os outros órgãos que a gente vai ver na sequência agora. Vamos começar então pelas vias respiratórias. A primeira via respiratória é a fossa nasal, ou as fossas nasais. Também poderia ser cavidade bucal, porque o ar também pode entrar pela boca. Mas o correto é que a respiração aconteça pelo nariz. Por quê? Por causa dessas três funções aqui, ó, que o nosso nariz faz. Primeiro, o nariz filtra o ar. Segundo, ele aquece no inverno, quando está muito frio, ele dá uma aquecida no ar para não chegar o ar bem gelado no pulmão. E a terceira, nos dias muito quentes, que tem pouca chuva, ele ajuda a umedecer o ar, para facilitar a nossa respiração. Então, quando nós inspiramos o ar pelo nariz, essas três funções são realizadas. Se eu inspiro o ar pela boca, essas funções não acontecem. Então, a chance da gente ter problemas de infecções no sistema respiratório aumentam quando a respiração acontece pela boca. Saindo da fossa nasal ou da cavidade bucal, o ar é encaminhado para a faringe. Lembram que a faringe, ela faz parte, ó, a faringe tá ali, ó, faz parte também do sistema digestório, lembram? Tanto o alimento quanto o ar passam por ela.
Só que no final da faringe nós temos a epiglote, que é aquela tampinha de cartilagem lá, lembram? Que faz a separação. Quando é alimento, manda para o esôfago, que fica lá atrás. Quando é ar, passa pela laringe. Então, o ar entra pela fossa nasal ou pela cavidade bucal, vem para a faringe, passa para a laringe. A laringe, daí, só faz parte do sistema respiratório, só passa ar. Tanto a faringe quanto a laringe, elas não produzem nenhuma substância que vai agir sobre o ar, só vão conduzir ele até chegar na nossa traqueia. Então, olha aqui, ó. Aqui em cima nós temos a laringe, que é essa partezinha, e aqui é a traqueia, ó. Traqueia é esse canal mais longo, esse tubo longo que nós temos ali. A nossa traqueia, então, ela fica na frente do esôfago. Lembram que eu comentava com vocês que se a gente passar o dedo aqui no pescoço, a gente sente vários anéisinhos, né? Porque a nossa traqueia ela é formada por anéis de cartilagem. E ela tem cerca de 12 centímetros de comprimento. Então, saindo da laringe, já vai para a traqueia. E dentro da traqueia, nós vamos encontrar vários cílios revestindo a parte interna dela. Tem um monte de pelinhos bem pequenininhos que vão fazer a mesma função do nariz. Então, se eu respirei pelo nariz, se eu inspirei o ar pelo nariz, o nariz já foi filtrado uma vez. Quando chegar na traqueia, vai ser filtrado pela segunda vez. Esses cílios, eles ficam se movimentando. Então, o ar passa, ele tem um muco dentro dele, tipo uma colinha. As impurezas ficam retidas ali nos cílios. E aí, depois que o ar passa, ele começa a jogar essa impureza lá para o nariz. Se você vai num lugar bem sujo, num lugar que tem bastante poeira, no verão, no final do dia, quando você vai limpar o nariz, sai um monte de sujeira, né? Não foi só o nariz que filtrou, um pouco foi a traqueia também. Então, a impureza é devolvida para a gente fazer a eliminação. Se eu inspirei o ar pela boca, a primeira filtragem do ar vai acontecer na traqueia. Então, vai ter uma filtragem, só que ela vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer a retirada de todas as impurezas. E aí, lá no final da traqueia, ela sofre uma bifurcação, ó, ela se divide em duas partes. Essa divisão que ela sofre vai receber o nome de brônquios. Por que ela tem que se dividir em duas partes? Porque nós temos dois pulmões, então tem que ir ar para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito, por isso ela se divide. Saindo dos brônquios, nós temos os bronquíolos, ó. Os bronquíolos são essas ramificações. Então, aqui o brônquio, quando entra no pulmão, são os bronquíolos, ó. E aí, o conjunto desses bronquíolos recebe o nome de árvore brônquica, porque ele sofre várias ramificações para espalhar o ar ao longo de todo o nosso pulmão. E no final dos brônquios, nós temos os alvéolos. São estruturas como se fossem cachos de uvas, umas bolsas, onde vai acontecer a troca gasosa. Então, é aqui dentro que vai ficar o oxigênio e vai ser retirado o gás carbônico, que a gente chama de hematose, onde vai acontecer a troca dos dois gases, né, para que depois o oxigênio seja distribuído para o nosso corpo. E os nossos pulmões, como eu já falei, ficam armazenados na caixa torácica, tá? Ficam protegidos pelas costelas e embaixo dos nossos pulmões nós temos o diafragma, que vai ser responsável pelo movimento de inspiração e expiração. E para unir as costelas aqui, ó, nós temos esse osso chamado de osso externo, que tá escrito certo aqui, tá? É com S mesmo, o nome do osso é externo. E as costelas ficam unidas a ele para aumentar a proteção dos nossos pulmões. Os nossos pulmões são divididos em lobos. O direito tem 3 lobos, o esquerdo tem 2 lobos. Então, o esquerdo é menor. Por que será que ele é menor? Porque ele precisa acomodar o coração, ó. O coração ele ocupa a maior parte do lado esquerdo. Então, esse aqui tem que ser um pouquinho menor para ter o espaço suficiente para o coração continuar trabalhando. E revestindo em volta dos nossos pulmões, nós temos uma membrana bem fininha, que é chamada de pleura, e ela vai ficar deslizando sobre os pulmões.
Quando a gente inspira, o pulmão enche de ar, ela acompanha esse movimento. Quando nós expiramos, o pulmão diminui de volume, essa membraninha acompanha também. Aqui, ó, nessa imagem dá pra gente observar melhor, ó, que o coração ocupa mais essa região, por isso ele tem que ser um pouquinho menor, mas apesar de ser menor, ele faz a mesma função do pulmão direito, tá? Aqui as partes, né, do nosso corpo ali. E os nossos pulmões, então, eles fazem a chamada ventilação pulmonar, e essa ventilação acontece por meio de dois movimentos respiratórios, o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Isso acontece constantemente. Quanto mais intensa for a atividade que a gente estiver fazendo, mais inspiração e expiração vai acontecer. E aqui eu fiz uma tabelinha organizando algumas doenças respiratórias que nós podemos ter, né? Enfisema pulmonar, asma, bronquite, pneumonia, tuberculose. Essas doenças, algumas delas são provocadas por micro-organismos, né? Por exemplo, a tuberculose, que é uma bactéria, a pneumonia também. A bronquite depende, às vezes pode ser poeira, substâncias que estão no ar que provocam. O enfisema pulmonar, às vezes, pode estar relacionado ao cigarro, né? Mas tem casos também de pessoas que nunca fumaram e que têm enfisema. Mas todas elas são doenças, então, que afetam o sistema respiratório. Algumas o pulmão, em específico, outras as vias respiratórias. Aqui, ó, eu coloquei essa imagem para vocês observarem a diferença entre o pulmão de um fumante e um não fumante. O nosso pulmão, como eu já comentei em outras aulas com vocês, quando uma substância entra no pulmão, é muito difícil de retirar. Então, pense, no cigarro tem um monte de substância adicionada nele. Grande parte dessas substâncias chegam até o pulmão e não conseguem mais sair. Por isso que ele vai ficando escuro assim, ó. E não é só a cor que altera, né? A capacidade dele também vai sendo alterada. Vai ficando um monte de toxina acumulada lá. Quanto mais toxina tiver, mais dificuldade ele vai ter para trabalhar. Aqui, ó, um pulmão que teve enfisema. No enfisema, os alvéolos, que são aquelas bolsas tipo cacho de uva, começam a se desfazer, começam a se desmanchar e começa a provocar todo esse dano aqui no pulmão, ó. Por isso que as pessoas que têm enfisema pulmonar, muitas vezes têm que usar tubos de oxigênio. O pulmão já não consegue mais fazer a retirada, né, segurar o oxigênio do que chega do ar, tem que receber pronto já. A pneumonia, quando um tipo de bactéria se instala no nosso pulmão e lesiona, só que essa lesão ela é reversível, né? A pessoa toma um antibiótico, mata a bactéria e o pulmão volta a trabalhar normalmente. Só não pode deixar uma grande região do pulmão ficar infectada. O que nós podemos fazer para diminuir os problemas respiratórios? Então, dar preferência para lugares onde tenha bastante árvores, porque aí a poluição é menor. Praticar atividade física ao ar livre, não fumar, evitar poluição atmosférica, né? Evitar de ficar em locais onde tem muitas pessoas, aglomerações, porque se uma pessoa está infectada por algum micro-organismo, né, que é transmitido pelo ar, nós podemos adquirir também. Qual que vai ser a atividade de hoje? Então, para hoje, eu gostaria que vocês anotassem no caderno as partes principais desta videoaula, para vocês terem um resuminho, para ficar mais fácil, né? Na hora que precisar pesquisar ou relembrar, já tenha anotado no caderno. Não vai ter atividade avaliativa, mas como eu expliquei, né? Façam, revisem, reforcem, tirem as dúvidas, para não deixar acumular coisas, né? E depois ficar mais difícil de acompanhar, certo? Então, bom estudo para vocês, até a próxima aula.